Tocar e manusear com total liberdade de movimento em espaço aberto do solo, ou seja, rastejando, mas sentindo o peso, a gravidade, o espaço, a motivação que vem do interesse, dos reflexos que é o alfabeto do movimento, a escuta sensível e o tempo do desenvolvimento é central na proposta do BMC. Inspirada nos povos indígenas e concepções milenares do cuidado amoroso com os pequenos que vêm a este mundo. Nessa perspectiva de compreensão, o corpo do bebê está tecendo cognição corporalizada. Portanto, cada rede primária da auto-organização que se forma apresenta um processo multifacetado, diferente, único e singular para cada bebê em cada ambiente. Os estímulos são irrigados por conjuntos de predisposições neles e marcadores somáticos do espaço-ambiente. Então, desde os aquáticos do ambiente interno no útero e atmosféricos, na saída do útero em diante, gravidade, peso, direção, espaço e nosso ambiente são cruciais, com reflexos dispostos emergentes, princípios celulares, espinhais e não espinhais, como os homólogos, homolaterais e contralaterais, evolutivamente herdados da auto-organização, em padrões que se estabilizam ao longo do tempo. No nosso ponto de encontro, normalmente uma sala, é preparada de forma a permitir que os bebês explorem o espaço, ou seja, está livre de objetos móveis, o piso é limpo, poucos brinquedos, um local adequado para se movimentar livremente, para que o bebê, com o seu peso, gravidade e instinto de se mover, role, empurre, alcança, sinta os membros em fricção. Nesse contexto, os cuidadores dos bebês, como os pais, as mães, avós, tias, tios e extrafamiliares, são chamados a se sentar no chão. Aos poucos, são convidados a se deitar para ficar na altura do nível dos bebês. Uma vez lá, a gente observa os movimentos, até mesmo reflexos do corpo de bebês menores, a maioria dos quais permanecem no seio materno mamando, por excelência. Um dos primeiros reflexos do bebê no ambiente atmosférico é o da sucção, que por sua vez é a pressão de puxar que tem na água viva ancestralmente herdada no código genético e desenvolve a musculatura interna da boca, musculatura que é entre os 3 tubos, desde a medula, que está entre as vértebras, o esôfago e a traqueia. E o engolir, então, ele precisa desse movimento que vai organizando a musculatura interna no tronco depois do nascer, fortalecendo assim a musculatura oral, que depois facilitará a expressão oral do balbuciar ao falar. Tem o nosso modo preferido de desenvolver com as crianças é gravando, devido à capacidade de capturar movimentos do audiovisual. Faz parte de nossa metodologia de análise. No âmbito da roda, a prática coletiva comunitária de BMC é uma forma de investigar o conjunto de processos de auto-organização do automovimento. Nesse ponto de vista, os primeiros 12 meses de vida humana importam para o resto da vida e do desenvolvimento. Prática exploratória, fluxo inseparável de informação dentro, fora, dentro, das interações do bebê no corpo ambiente, consigo, com o entorno, com o espaço. Bebês interagem com o mundo a seu redor e alcançam, depois de 1 ano, autonomia de seu movimento. Das espécies, é a que leva mais tempo. Nesse período primitivo da vida, o mundo é aprendido por seu contato com ele. A criança se comunica com o mundo por meio de sua movimentação, é a forma que os seus sentidos sentem o contato e como ela age e reage. É unicamente assim
que a criança interage. Famílias participam da roda, cada uma a seu tempo desconstrói a concepção do cuidado do bebê, centrada só no aspecto da higiene ou fomentada de forma equivocada do instrucional, que é um outro modo que emperra o desenvolvimento da criança. Percebemos então que a forma dos padrões tomarem a auto-organização e um jeito que se modifica no momento atual, nessa sociedade, advertimos. Não passar pelo canal sem parto natural, que é uma experiência única que fortalece o recém-nascido, é um grande drama enfrentado devido a essa epidemia de cesáreas desnecessárias em sua grande maioria. Por outro lado, o sedentarismo infantil infunde longos períodos de estancamento da movimentação da qual a criança precisa tanto para se desenvolver. E assim, estagnada em berços, carrinhos de bebê, carros e apetrechos que prendem a criança, atrasa e interfere negativamente em seu desenvolvimento. Também há o tipo de violência sutil, disfarçada de conforto, proteção e status, que priva toda a experiência vital dos instintos e a auto-organização deflagrarem os padrões e a consequente conquista do automovimento. Em consequência, a infância é violada. Os recém-nascidos vulneráveis perpetuam-se num ciclo de falta de liberdade de movimentos no corpo do bebê tem impacto direto sobre a sua saúde. Na medida em que as famílias aderem à proposta, o bebê cresce em um vínculo autêntico com seu cuidador. Num olhar amoroso de atenção integral, observada a criança, começa um movimento de autoeducação também no agente que está com a criança. Pequenos, nossos professores manifestam a importância do que o sentir viver é para o oposto, o imposto instruído. Então, consideramos que nossa pesquisa contribui para a equidade racial e é, portanto, antirracismo estrutural, principalmente devido à democratização do BMC na Universidade Pública Brasileira. Em primeiro lugar, é importante destacar esse saber-conhecimento, centrar a mente no corpo, inclusivamente, não estabelecer padrões importados com base em estudos de massa, não avaliar o que seria normal ou anormal. Ao contrário, entender cada ser como único do ponto de vista do movimento que cada um desenvolvemos é sempre uma vitória, em graus, chegando à excelência, quando esse processo não é interrompido, vetado, impedido. Outro aspecto relevante da nossa prática é a escuta ativa, estabelecida no tempo de cada bebê. Adultos que somos obrigados a deixar por esse tempo de significar acontecimentos em nosso meio e simplesmente juntarmos-nos a eles no seu ambiente. Guiados é um ato de genuína humildade. Acreditamos que o conhecimento e a escuta ativa são fundamentos essenciais e necessários para transformar o mundo contemporâneo em um lugar onde todos os seres possam conviver de maneira respeitosa. Assim, a roda, uma atividade de extensão gratuita aberta a todos, impacta outras camadas estruturalmente desfavorecidas na sociedade. Nesse sentido, a experiência liderada em 2014
junto ao Instituto Afrodescendente Fatumbi, localizado em área de vulnerabilidade socioeconômica em Salvador, experiência enriquecedora, atinge pessoas que não têm ligação ao ambiente universitário e conhece também a realidade de mães, adolescentes, puérparas e jovens que se tornam pais, instigados, assim, no plano das relações parentais, a exercer uma parentalidade ativa. Proposta da roda entusiasma e traz para perto do vínculo materno-infantil do bebê com a mãe os pais que percebem que existe um espaço para se relacionar emocionalmente e afetivamente com o seu bebê. Observamos diante de nossos olhos a ampla expressão natural da criança, interagindo com os seus pares e parentes e agentes, um ambiente seguro, orgânico, que permite que suas rotinas cognitivas corporalizadas evoluam positivamente para o seu pleno desenvolvimento saudável. Em 2020, a roda interrompeu suas atividades, se adaptando por conta da imensa obstrução da pandemia mundial ao modo telepresencial. Assim, nessa oportunidade, se abriu para grupo e estudo investigar o ambiente das famílias, o núcleo do bebê, com o objetivo de facilitar a comunicação por mensagens instantâneas facilitadas por moderação e mediação com as famílias. Cada membro envia vídeos, registros das experiências autênticas diretas de cada bebê, e cada vídeo é respondido pela professora Lela Queiroz. Nesse período de medidas preventivas contra o contágio do coronavírus, gestantes são um grupo de alto risco subnotificado. Esse período de estar em casa por longos períodos tem transformado a vida da mulher em uma prova de obstáculos. O impacto sobre elas é muito grande, sobrecarga de trabalho, somada às demandas domésticas e ao cuidado do bebê. Continuamos realizando nossas reuniões, criando uma rede de apoio entre as famílias, como forma de instigar e estimular o desenvolvimento infantil, fazendo parte do corpo a voz como sua extensão natural que leva a fala bem organizada. Para finalizar, queremos agradecer a todas as famílias, a todos os colaboradores que contribuíram com que a pesquisa ao longo desses 10 anos, e bem como dar nosso agradecimento à escola, à universidade, a todos aqueles que se inscreveram a cada um dos encontros. Por fim, gostaria de agradecer o interesse de todos a nos ouvir nesta apresentação. Gratidão e muito obrigada.